Campo Aberto. Oferecimento Cooper Citrus. Soluções integradas, resultados sustentáveis. Apabor, 27 anos fortalecendo a cadeia produtiva da borracha natural. E Sociedade dos Engenheiros de São José do Rio Preto. Muito bem, são 9 horas e 46 minutos. Olha, antes de sair aqui do intervalo, eu falei sobre que a gente ia ter notícias sobre exportações de soja. E falando em soja, eu queria mandar um abraço para o Murilo Gil, que é um dos representantes, um dos expoentes aqui da avicultura regional. E ele diz aqui que a avicultura não para e não pode parar mesmo, porque a avicultura é extremamente importante, está sempre ligado. Eu sigo aqui 2 grupos da avicultura no WhatsApp. Meu Deus do céu, 3h30 da manhã, povo acordado, já mandando mensagem. E não é conversinha fiada, não. É negócio, querendo saber informação de equipamento e trocando informação sobre equipamento, qual é melhor que o outro. E a coisa tá andando. Pessoal, não para. Murilo Gil, um grande abraço aí, um grande abraço ao pessoal da avicultura brasileira. Bom, gente, por que eu falei da soja? Porque a soja é base aí da alimentação aí, uma das bases da alimentação da avicultura, uma delas, né? Bom, exportações brasileiras de soja devem alcançar aí 77 milhões e meio de toneladas em 2020, segundo a estimativa da consultoria Safras e Mercado, divulgada ontem, né? Havia uma projeção de 73 mil toneladas, então a expectativa já foi superada. Bom, é importante lembrar que soja batendo os patamares que está batendo aí, amigo, vou te contar uma coisa, tá? E o dólar nesse patamar, nesses valores, meu Deus do céu, tá fazendo a alegria de muita gente. Bom, a gente vai ter agora, vamos falar um pouquinho sobre Nicolas Vital. Ele vai fazer na coluna dele hoje, vai falar sobre uma coisa muito interessante. Mas antes de entrar na coluna, a gente tem, e você vai entender por que eu estou falando isso, tem sempre muita gente que fala de alguma coisa de transgenia, e desce a lenha sem saber ao menos o que está falando, né? Então tem muita gente que fala de alimentos transgênicos, mas não sabem a importância que muitos alimentos modificados geneticamente são modificados de uma forma a oferecer mais saúde, mas muito mais saúde a populações que dependem de tanta coisa, gente, que vocês não fazem ideia. Mas, para vocês terem ideia do que eu estou falando, é só a gente acompanhar o que vem agora. Agora no Campo Aberto, Boletim Eu Como Podcast. Alimentação com Ciência, por Nicolas Vital. Bom dia, amigos do Campo Aberto. Eu sou Nicolas Vital e esse é o Boletim Eu Como Podcast. Sempre falando de alimentação com ciência. E hoje eu vou falar sobre um dos alimentos mais consumidos no Brasil e no mundo, o arroz. Mas em uma versão inovadora, que poderia salvar milhões de vidas. Eu disse poderia, porque graças a pressões de um famoso grupo ambientalista, o arroz dourado nunca foi produzido em escala comercial. Mas o que tem de tão especial nesse arroz dourado? Por ser uma variedade geneticamente modificada, enriquecida com beta-caroteno, ela possui maior quantidade de vitamina A, o que poderia fazer a diferença na vida de milhões de pessoas, especialmente entre as populações mais carentes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a deficiência de vitamina A afeta cerca de 500 mil crianças em idade pré-escolar em todo o mundo. Entre 30 e 50 mil crianças ficam cegas todos os anos por causa da falta do beta-caroteno. No Brasil, as principais fontes das substâncias são a cenoura e o milho. Na Ásia, no entanto, esses produtos não são acessíveis aos mais pobres. Em países como a Índia, o arroz responde por até 80% da dieta. O arroz dourado, portanto, poderia resolver facilmente o problema. Vale destacar que as críticas do Greenpeace não têm qualquer base científica. É altamente ideológico. Disso é uma carta aberta por 155 vencedores do Prêmio Nobel, que criticam a postura da ONG. Segundo eles, o Greenpeace usa a desinformação para fazer com que a opinião pública fique contra a tecnologia
que poderia beneficiar milhões de pessoas. No Brasil, apesar da grande oferta de alimentos ricos em beta-caroteno, também existem altos índices de deficiência da substância. O arroz dourado, portanto, também seria muito útil para os brasileiros, mas graças a uma ideologia, esse produto não deve chegar por aqui tão cedo. Se quiser saber mais sobre o arroz dourado, acesse o site eucomo.com ou os nossos canais no Spotify e no YouTube. Lá tem uma entrevista exclusiva com Paulo Augusto Viana Barroso, presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio, onde ele responde as principais dúvidas relacionadas aos organismos geneticamente modificados. Vale a pena ouvir, especialmente se você ainda torce o nariz quando ouve falar dos transgênicos. Por hoje é isso e até a semana que vem. Um grande abraço. Tá aí? Escutou? Dói, né? Dói ouvir isso, né? De gente que ouve esse Greenpeace aí de forma tão cega e saber que esse alimento poderia estar sendo útil, salvando vidas, e por uma questão aí que eu sei qual que é, que muita gente que só tem um pouquinho de bom senso, defendendo o lobby, gente. É só defendendo o lobby. A gente sabe do que é, né? O Greenpeace já tem se mostrado aí, infelizmente, um dos maiores... Olha... Bom, vamos evitar processo, vamos para um rápido break comercial, a gente volta já. Campo Aberto. Oferecimento Copecitrus. Soluções integradas, resultados sustentáveis. Apabor, 27 anos fortalecendo a cadeia produtiva da borracha natural. E Sociedade dos Engenheiros de São José do Rio Preto.